estamos aqui. Nunca foi fácil. Jesus é o exemplo maior, né? Não só do amor, não só das técnicas de ensino que nós vamos falar aqui, mas da paciência, da tolerância, do maior sacrifício do mundo que foi o dele. Não é o nosso estar aqui falando com vocês, ou estar sentado aí nos ouvindo, procurando construir o conhecimento para levar para casa espírita, né? Como a Kátia falou, o revezamento de monitores permite isso. E alguém que fala de uma forma mais dinâmica e alguém que fala de uma forma mais lenta. Mas nós vamos falar também sobre isso, porque o monitor, ele nem pode falar tão rápido que ninguém vai conseguir entender, mas ele também não pode falar de uma forma que dê tempo para que vocês acabem pensando e querer dormir, entendeu? Então você tem que realmente encontrar um ponto, principalmente junto ao grupo que você está. Então, para falar de técnicas de ensino, nós temos que ir para alguns conceitos básicos. E estes passam por método e técnica. E método é o caminho para você chegar a um determinado lugar. Quando você faz um planejamento de vida, seja a sua vida pessoal, para você comprar uma casa, para você fazer aulas no centro espírita, para você fazer aulas de inglês, para você dar aulas do ESG, para você construir o conhecimento do espiritismo, você precisa de método. E alguém lá na FEB se juntou e preparou o método para nós, que são esses 3 tomos, que é este curso do ESG, está todo preparadinho. Eu chamo que ele é o método. E as técnicas, o próprio livro já tem, como eu dei essa dica para vocês, através das sugestões didáticas. E, didaticamente, o método é o caminho para se chegar lá. E a técnica é o processo. Como você vai fabricar aquele conhecimento. Como você vai construir algo. Então, o método indica o caminho, o livro do ESG é isto, e técnica é como percorrer para construir o conhecimento que o livro do ESG nos dá. Os métodos e as técnicas tradicionais exigem um comportamento passivo do aluno. Na verdade, hoje aqui, vocês, de uma certa forma, estão recebendo informação para passarem a outras pessoas, para que elas construam um conhecimento sistematizadamente. Então vocês estão, de uma forma passiva, colhendo a informação que nós estamos passando. Mas, quando você metodicamente senta com o aluno por 2 anos, você não pode ter esse momento assim como agora nós estamos tendo. Vocês vieram prontos para receber informações. E o aluno vem naturalmente para receber informações, mas não em um encontro como hoje, que nós vimos preparados para estar assim. O aluno virá por 2 anos, ou 3 anos, ou 6 anos, se continuarmos lá pelo EAD, que é o estudo avançado, e nós temos que fazer com que esses encontros sejam sempre interessantes, para que ele retorne na próxima semana, e na outra semana, e nós possamos assim, como a Júlia falou, o monitor, o facilitador, ele é aquela pessoa que vai orientar alguém a construir o conhecimento. Então, os métodos e técnicas novos consideram que o aluno é um aprendiz ativo e, portanto, ele tem participação naquele conhecimento sendo construído. Dinâmica. A palavra dinâmica, dinamismo, dínamo, ela lembra de energia, força, ação. Então, quando nós propomos trabalhos em grupos e sugerimos uma dinâmica, como foi a tua aviãozinho? Foi uma dinâmica em grupo com você. O que houve ali? Ação, energia. Alguns monitores falavam assim para mim, Kátia, se a gente chegar aqui o casal não veio. Falei, você na aula. Não, mas como é que eu dou aula para ninguém? Eu falei, como para ninguém? Chico Xavier fazia o evangelho do cachorro. Aí teve tem muito palhaço, ele falou assim, então tem que arranjar um cachorro, né, Brada? Você faz um de pelúcia, né? Porque, a gente tem que... É claro que é complicado. Quando você chega numa sala de aula, não tem ninguém, você começa a falar, né? Mas,
adendo aí para a gente perceber que a coisa é muito... Para a gente não é perceber, a gente sabe. Para a gente confirmar... Pois não, Silvia? Mesmo que você tenha aquele espaço para rever as suas aulas, Sim. fazer a sua pesquisa naquele instante, mesmo no pensamento, A Silvia está falando aqui, não sei se todo mundo ouviu, que você pode usar aquele espaço também, aquele momento, para rever sua aula. Eu acho isso interessante, mas se tem um programa e aquele dia é dia de tal tema, pelo que a gente ouve, o plano espiritual traz os alunos que precisam ouvir sobre aquele tema. Então, não adianta rever outros temas. Prepara então dá aula como ela foi programada dentro do possível. Vai virar uma aula puramente expositiva. Você não vai conseguir fazer dinâmica com o plano espiritual. Acho eu, mas nunca se sabe. Tudo é possível. Vai desenvolver habilidades como síntese, coordenação, colaboração, análise, aprender a aceitar opinião divergente, e autodisciplina. São todas palavras muito complicadas. A opinião divergente, principalmente, e autodisciplina são coisas que nós adoramos, Além da responsabilidade que eu já falei, tem algumas palavrinhas assim que geram em nós alguns arrepios, Mas nós temos, como estava dizendo aí a Nilza, o objetivo é levar o pessoal também a uma reflexão que os ajude a fazer aquela coisa comum no meio espírita que é a reforma íntima, que eu brinquei que reforma às vezes cartelhado na cabeça, então nós vamos ajudá-los com isso, E quando utilizar? Para tarefas específicas. Quando a gente for usar qualquer técnica, ou quando nós decidimos fazer qualquer técnica, tem que ter um objetivo. Daqui a pouco vocês vão ter uma técnica. Qual vai ser o objetivo? Se estiver no aviãozinho, qual é o objetivo? Acordá-los, prepará-los para a parte da tarde e mostrar como um pode ensinar o outro. E o que eu achei muito legal é que descobrimos que tinha mais mulheres ensinando a fazer avião do que homens. Essa é uma informação fantástica, gente? Usando a frase da minha mãe, eu não sou feminista, eu sou feminina. Minha mãe me disse isso, sabe feminista? Assim, eu só sou feminina, eu reconheço o meu lugar. Mulher manda no mundo, não tem jeito. É legal a gente pensar nessa colaboração, Agora, à tarde, depois do cafezinho, que vocês vão comer de novo, vai ter uma dinâmica com vocês que tem um objetivo, que é que vocês aprendam duas dinâmicas, essa é a nossa meta. Pode ser até que vocês já conheçam, mas vamos treinar em conjunto e vamos ver como são os resultados, quais as dificuldades, ou seja, tem que ter sempre um motivo, o que me leva a colocar uma dinâmica. Se é só para matar o tempo, cuidado, o aluno vai perceber e ele vai começar a se desmotivar. Para resolver casos e problemas, para leitura e análise de texto, e quando você desejar maior participação e envolvimento dos alunos. Está todo mundo meio dormindo, ou está todo mundo agitadíssimo, respira fundo, vamos aquietar um pouquinho, e vamos dar continuidade. E trabalhando com o grande grupo, tem algumas estratégias básicas que podem ajudar na participação dos alunos do grupo. Então, primeiro nós vamos ter que organizar a sala, e conforme a interação que se queira entre o grupo e o monitor. E o monitor é importante que ele varie o seu lugar. Claro, não é toda a sala que a gente consegue fazer um círculo, depende do número de alunos, depende do tipo de mesa, de cadeira que tem na sala. Se a sala é informal com auditório com cadeira fixa, não adianta você querer fazer um círculo. Mas procura interagir com o grupo. E expectativas e características gerais têm que ser informal. Como a Nilza já disse, é importante nós colocarmos o assunto para o grupo antes do grupo se reunir. Eles têm que saber o que nós esperamos deles, Então, nós temos que informar o tema, dar uma introdução ao tema, isso tudo, viu? Alguém aqui conhece, já pegou o livro do ERG, já virou de ponta cabeça, já leu, Lá tem um programa da aula direitinho, então, como a gente tem que começar, como tem que continuar e como vai encerrar lá, qual a continuidade. E ter segurança. Os membros do grupo têm que se sentir seguros, não podem ter medo de contribuir e tem que ter a certeza de que o monitor vai ajudá-los em caso de dificuldade. Então, o monitor vai aplicar a técnica, ele não sabe muito bem como faz aquela técnica, ele pode deixar o grupo meio sem chão ou
né, criar situações de saia justa. Então, muda a técnica. Pega uma técnica que você tenha confiança, ou treina com bonequinha, travesseiro, essas coisas. Né? E para trabalhar com pequenos grupos? Os grupos não devem ter, o ideal é que ter no máximo 5 integrantes, porque senão o tempo de diálogo entre os grupos já vai demorar muito, já vai ser muito mais desgastante. E sempre o pequeno grupo deve voltar para o grupo maior. Então as colaborações dos pequenos grupos devem depois ser passadas para o grupo todo. Né? Os integrantes devem assumir papéis específicos. Cada um tem um papel no grupo e é importante que se faça um rodízio, porque tem aquele que gosta de falar, ele vai querer sempre ser o relator. Tem aquele que é tímido que não quer fazer nada. Ele não quer nem ler em voz alta para o grupo, ele não quer dar opinião, ele não quer fazer nada. Então é importante que a gente também aprenda a mudar as pessoas do grupo. Prática das dinâmicas com vocês, para que vocês vejam que fazer dinâmica não é um bicho de 7 cabeças. Muito ao contrário. Hoje, você vai num centro onde tem atividade com a terceira idade, a terceira idade adora dinâmica em grupo. Sabe? Aí nós fazemos aquelas atividades com o pessoal da terceira idade, com música, com arte, com dança. O pessoal adora. Principalmente as idosas. Né? Então, não tem desculpa dizer assim, lá no nosso centro tem mais gente de idade, então eles não gostam de dinâmica. Olha, depende da motivação. Então, vocês podem usar recursos, né, como música, vocês podem usar alguns recursos para que as pessoas vão acostumando um pouquinho mais com as dinâmicas, mas a terceira idade gosta. Em grupos para que possam aprender ou aplicar, não é só aprender, mas principalmente aplicar técnicas de aula previstas no ESG. A classe está em 4 grupos, com 2 técnicas diferentes sendo aplicadas. Então a cada 2 grupos nós temos uma técnica, uma aula, que eles estão simulando a aula e como seria a técnica. Qual o sentido? Relator, secretário? Então o objetivo é que eles tenham a parte prática de aplicação de técnica. Não vão discutir doutrina, não vão apresentar o tema da aula, do ESG, mas vão apresentar a técnica. E para isso eles vão ter que simular. Em cada grupo, na verdade, nós estamos simulando uma sala de aula. É como se cada grupo fosse a sala de aula, e eles vão ter que escolher quem vai ser o monitor do ESG na sala e como eles se organizariam em grupo dentro da sala. Tá claro? Dá um gancho das técnicas, da importância das técnicas na hora que pegou muito barulho. O objetivo das técnicas para formação, para treinamento, para reciclagem, para desenvolvimento de conhecimento, é que elas trabalham muito mais a fixação, porque além do aluno receber a informação, ele participa da criação do conteúdo, e isso é que vai acabar ajudando muito o aluno no seu desenvolvimento e aprofundando o debate e a reflexão. Vocês vão dar uma lida no roteiro. Então vocês vão ver que tem o objetivo da aula, o conteúdo básico. O importante não é isto aqui para aplicar a técnica. Tá? Vocês podem dar uma lida, mas nós temos que aplicar a técnica. A técnica está escrita aqui em introdução e desenvolvimento. É aqui que vocês têm que se pegar para aplicar a técnica. Então tem que ler silenciosamente uma atividade anterior, que é o texto que está aqui na frente. Que livro é esse? É o livro do ESG. É a última aula do ESG 1. Tá? Você que está com ele aí é a página 305. Tá? Então, seria uma atividade anterior que eu só queria ter feito em casa. Tá aqui xerocado para vocês saberem o que ela vai fazer. Tá? E aí, então começa lendo, por esse texto, fazendo o jeito que depois pode ser feito. Vocês vão se dividir em pequenos grupos, trocando opinião sobre o assunto desenvolvido. Como eu disse, vocês não desenvolveram o tem que escrever, mas vocês vão saber como. Eu quero que vocês leiam a técnica, vejam como aplicar
colocar no grupo, o material está tudo aí. Tem numerinho para todo mundo? Tem os numerinhos que vocês vão usar, tem os textos e qualquer coisa vocês me chamam e eu volto. Mas eu quero que vocês leiam aqui e daí a gente resolve junto. Então nós vamos subdividir de novo. Mas vocês têm que primeiro ler o que vocês têm que fazer. Sobrou o papel? Tá. E aí vocês vão ver. Vocês vão ver que vai dividir em 2 grupos, então eu tenho isso. Tá? Ok? Melhor, eu acho, melhor. Ok, então, de 2 em 2, o aluno vocês vão ler ali, que vai pedir que vocês procurem colocar os alunos em pares para descobrir o que cada um já sabe sobre esse tema. Porque já é uma contextualização, ok? Em seguida vocês seguem lendo, porque nós queremos que vocês explorem a técnica lendo ali e nós vamos depois limpar o que vocês compreenderam ou poderiam melhorar, ok? Porque o Ash ele tem isso. Solicitando aos integrantes que expliquem um ao outro a sua ideia a respeito da crença de Deus. Qual é o desenvolvimento? Ouvir as respostas das duplas, comentando-as ligeiramente. Explicar que a crença em Deus está presente no homem desde a sua existência, mas que se expressa de acordo com a experiência evolutiva de cada um. Em sequência, dividir a turma em pequenos grupos e pedir que realizem a seguinte tarefa. 1. Ler os subsídios do roteiro. 2. Analisar as consequências da ideia de Deus para a humanidade, tendo como base a leitura realizada. 3. Emitir um conceito de Deus, utilizando as próprias palavras. 4. Escrever o conceito num cartaz, a ser posteriormente afixado na parede da sala de aula. Ouvir a leitura dos cartazes, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários. Conclusão. Ao término, fazer uma síntese do assunto estudado, salientando a importância da crença em Deus, emitindo um conceito espírita de Deus. Avaliação. O estudo será considerado satisfatório se os participantes explicarem corretamente a necessidade da crença em Deus para o homem, emitindo um conceito de Deus segundo o estudo realizado. Técnicas. Estudo em duplas, trabalho em pequenos grupos e a exposição. Recursos: subsídios do roteiro, papel pardo, cartolina, lápis e papel. Lá no IUSA, lá no fundo, vão vir, eu quero que tenham 2 assessores apresentar, os 2 vão apresentar. Um apresenta a técnica e os 2 discutem as dificuldades. Apenas isso é verdade que não deu para dividir pelo tempo, eram só 6, 2, acabamos por conta da nos explicar a técnica, vamos discutindo parte da técnica em dupla no grupão mesmo de meia dúzia. Você quer ler a conclusão que nós chegamos? Não precisa? Então tá ótimo. O que eu achei de dificuldade, o pessoal que estava comigo, se achar que tem outra coisa pode falar, o que eu achei de dificuldade foi, na hora de colocar no papel, colocar o que todo mundo pensava de verdade, de uma forma concisa, né? Então, se eu achei uma coisa que a outra não achou, nós tivemos essa dificuldade. Não põe, não acho. Não põe, eu acho. Essa foi uma dificuldade de chegar no consenso. Não sei se chegou no consenso, a gente resolveu para todo mundo. Foi melhor do que por tirar alguma coisa, porque se eu acho, por exemplo, que ele é uma imensidão inexplicável, embora compreensível, e a outra, por exemplo, achou que ele para ela, ele tinha a imagem de um pai que Jesus trouxe para nós, eu não posso dizer que eu estou errada, ela não pode dizer que eu estou errada. Então eu chego a uma conclusão que por tudo. Essa eu acho que foi a maior dificuldade. Alguma outra, gente? Foi essa mesma dificuldade? Foi essa mesma dificuldade a gente conseguir sintetizar. Quando a gente sintetiza, não há muito acordo. Então, não falta
Não, aí tudo bem, na aplicação não. Só no consenso, tá? E o resto é tudo bem. Então, eu acredito o seguinte, que a dificuldade, a primeira que surge, é por causa da complexidade do tema. Então, veja bem, você vai pegar uma turma de alunos, você não conhece os alunos, você não tem noção do conhecimento deles, e já vai aplicar um tema complexo desses, vai gerar dificuldade. Então, o monitor vai ter que estar muito próximo das pessoas, e antes disso, seria importante, por exemplo, uma dinâmica para envolver o grupo, antes de entrar na discussão do tema profundo. Então, eu acredito que essa possa ser uma primeira dificuldade que a gente vai encontrar em sala de aula. Se você entrar diretamente com uma dinâmica discutindo o tema profundo. Eu acho que esse foi o primeiro. A falta de entrosamento vai ser um segundo ponto. Falando sobre o assunto através da Kátia, através da Nilza e também nas minhas falas anteriores. Então, eu vou mostrar as transparências e não vou discutir tudo, apenas aquilo que eu achar mais importante. Vocês também vão anotando aquilo que vocês vão olhando, e que se eu não falar e quiserem perguntar alguma coisa, vocês perguntem, porque agora nós já não temos mais muito tempo. Vou mandar para vocês, via e-mail, o material que nós utilizamos aqui, dos slides, que é para que vocês possam estudar com os colegas da área de ensino. Encaminharei, por exemplo, o que não foi falado aqui, que tem transparência de como formar grupos e como sintetizar assunto, como trabalhar com grupos diferentes, com assuntos diferentes, como trabalhar com grupos diferentes, com temas iguais e assim por diante. Então, passaria isso para vocês para fazer um treinamento. Quem for coordenador do ensino pode utilizar esse material para treinar os outros monitores, ou como em algumas casas chamam de expositores. A gente usa monitores porque nós queremos mais intimidade com o pessoal, né? E também porque nós buscamos um trabalho mais participativo. Então a gente chama de facilitador ou de monitor, mas não tenho nada contra chamar de expositor também. Vou enviar para vocês o maior líder, se vocês quiserem, a organização e funcionamento, que é essa apostila do assunto que eu vou tratar aqui, mas que vocês vão precisar estudar em casa para entender bem o funcionamento. E lá vocês vão encontrar, inclusive, modelos de fichas, modelo de inscrição, modelo de controle de presença, etc, etc. Então a roda já foi inventada, não precisa inventar de novo, vocês podem melhorar. Também, se estiver na casa modelo melhor do que isso, tudo bem, use o que estiver na casa. São sugestões que nós passamos para vocês a título de colaboração. Mas, se tiver um modelo melhor, vocês podem trazer, como eu já disse anteriormente, que o ERG não é um material final, ou final até aqui, mas não é o definitivo. Então, nós podemos levar a contribuição de São Paulo. É claro que se alguém traz uma sugestão de melhoria, não vou sair correndo e levar para lá. Não, a gente vai testar em outros grupos. E aí os outros grupos, se chegarem a um consenso que realmente aquele material está melhor em alguma coisa do que isso que está aqui, aí com um consenso maior, a gente leva para o Conselho Federativo Nacional. Vocês vão receber também isso que eu falei para vocês, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Bom, tudo isso aí vai dar umas 10 coisas mais ou menos. Vocês vão ter um bom material para estudar. Nós não costumamos enviar para quem não veio ao curso, porque não tem sentido, a pessoa não vai entender que muita coisa são apenas tópicos e será de difícil compreensão para a pessoa. Talvez seja melhor ela ser treinada pelo grupo que fez, e aí ela recebe o material do grupo com quem ela fizer o treinamento. Tá bom?
Anotem as dúvidas que porventura tenham. Nós podemos sanar as dúvidas pelo e-mail. Ultimamente, eu vivo online, exceto as horas que eu tenho compromisso. Então, ou durmo, né? Quando vocês recebem um convite para inscrição, vocês podem reparar que provavelmente deve ser 2 horas, 3 horas da madrugada. É o horário que a gente tem para mandar os e-mails do povo. Isso colocado, eu acho que a gente não precisa dizer, o dia todo nós falamos da importância do estudo sistematizado. Organização e funcionamento. Parte disso também já foi falado. Tem um esquema básico, administrativo e pedagógico. O EJA não pode ser feito de qualquer jeito, né? Então, também falamos isso o dia inteiro. O setor administrativo, isso aí é como nós já colocamos. Sugestão: mas eu não tenho tanta gente. Vai trazendo as pessoas para formar uma equipe. Tem que dar oportunidade para as pessoas. Mas a pessoa só pode trabalhar depois que fizer o curso. Quando fizer o curso, se você não der oportunidade, quando ela terminar o curso, ela já está trabalhando em outros locais, né? Então, precisamos também de abrir as portas para as novas pessoas, novas ideias. Então, o monitor, o participante, tem que ter uma secretaria. Seria importante ter uma secretaria, porque não dá para fazer tudo. Então, a secretaria faz a inscrição, a secretaria controla, tem uma fichinha do aluno. Até porque a USE não é de muito controle, a FEB controla mais, no sentido de controle de frequência, essas coisas de controle de curso. Eu penso que não precisamos ter aquela rigidez de uma universidade, mas a gente precisa ter um mínimo de controle. Até porque, quando a pessoa faz um curso no centro que você dirige, ou você é o monitor, passaram-se 10 anos, a pessoa vai para um outro centro, num outro local. Ela chega lá, nem sempre o dirigente do centro aceita que ela tenha feito curso em outro local, se você não der uma declaração dizendo: fulano fez um curso do EJA completo aqui. Ela já trabalhava nessa casa, é como meio que uma carta de referência da pessoa. Então você precisa ter um controle, porque muitas vezes acontece com muita frequência, pessoas inclusive de outros estados, chegando aqui no estado de São Paulo, se apresentando para o trabalho e a pessoa não consegue trabalhar. Não vamos entrar no mérito de que isso está certo ou se isso está errado, né? Eu acho que tudo está errado quando há um exagero, mas o mínimo de controle é bom nós termos. No ESD, nós sugerimos que tenha a biblioteca básica. O coordenador, o monitor, deve fazer um levantamento dos 3 volumes do EJA, levantar toda a bibliografia que lá contém e ter uma pequena biblioteca onde esses livros ficam lá. Porque tem alunos que não têm condições financeiras de comprar os livros. Então, acho que a gente pode fazer uma campanha e ter esses livros para consulta. Muitas casas têm feito dessa maneira. Aí tem as atribuições do coordenador, que a gente não vai entrar aqui, vocês podem estudar em casa. O coordenador deve frequentar, junto com a sua equipe, curso de aperfeiçoamento doutrinário e pedagógico. Tem gente que depois que começou o seu trabalho na casa espírita, ou que ele virou diretor, acha que não precisa estudar mais. Ledo engano. Nós temos que continuar estudando sempre. Obrigada. Aí tem as atribuições do monitor, tem todo o trabalho dirigido ao monitor, vocês vão encontrar na apostila.
que a questão do comparecimento é importante, da assiduidade e da pontualidade. Acho que isso é uma coisa que nós temos que discutir muito entre nós. Porque não adianta o coordenador do ESD, o diretor do ensino, chegar lá e chamar atenção. É assim, você nunca vai ter trabalhador. O pessoal vai embora, né? Ele é voluntário, ele vem porque ele quer e vai embora também se ele quiser. Não é como um emprego que tem um vínculo empregatício. Então, tem que haver um trabalho de motivação, de conscientização para a questão da assiduidade e da pontualidade. Isso fazemos em conjunto, pode fazer numa diretoria, numa reunião de trabalhadores, numa reunião dos trabalhadores do ESD, enfim, eu acho que podemos aproveitar as oportunidades para trabalhar certas questões. O participar do curso de aperfeiçoamento também, o monitor, ele deve participar e a direção motivar e trazer curso de aperfeiçoamento. A USE, que é o órgão, né, são os nossos órgãos locais, eles devem ver as necessidades das casas espíritas e levar para a região determinados cursos de aperfeiçoamento doutrinário e pedagógico, porque o centro às vezes não tem condição de fazer isso, mas a USE pode trazer. Nós temos ali, não só a USE, como as federativas de uma maneira em geral, tem como buscar as especializadas para que nos ajudem em determinados assuntos, né? Se você vai falar de preparar o nosso atendente fraterno para que ele conheça um pouco sobre as questões da drogadição, você tem que chamar quem é competente, quem é da área. Então, nós lançamos mão de pessoas especializadas neste ou naquele assunto e a gente promove pela USE esses cursos que os centros por si só não têm. As atribuições dos participantes, nós já falamos disso com uma certa ênfase, então vamos passar, mas lembrar que nós temos na apostila atividade extra-classe. Se o monitor chegar e abrir a aula só no dia, às vezes ele vai ser surpreendido, porque com 3 semanas de antecedência ele já deve dizer que daqui a 3 semanas nós teremos uma atividade extra que consta da programação. E ele tem que passar isso antes, com antecedência para o aluno, né? Então, é bom verificar. As reuniões confraternativas também são importantes. Eu creio que podemos ter o hábito, sem macular a doutrina, porque a doutrina não proíbe essas coisas, ter um momento de afeto, de dar os parabéns, dar um abraço no aniversário da pessoa. A pessoa casou, vai casar, você pode ir lá congratular-se com ela, juntar lá, fazer uma vaquinha para comprar uma lembrança. São coisas sociais e que também são afetivas, né? Porque eu coloco essas coisas porque já me perguntaram, mas a gente pode fazer isso no centro espírita? Eu falei, meu Deus do céu, o centro espírita é um local de estudo, é um local de confraternização, é um local onde nós nos relacionamos uns com os outros, socialmente também. Bom, aí tem as atribuições da secretaria. Se puder ter uma secretaria, ótimo. Se não tiver, vai verificando entre os alunos quem tem aptidão e vai treinando para a secretaria. Isso vai dando oportunidade. O aluno entrou agora, ele ainda não tem condições de dar passe, de trabalhar na ciência espiritual, na desobsessão, etc. Tudo bem, ele pode vir e ajudar na secretaria, né? Na biblioteca, na ciência social, ele pode ficar na porta distribuindo uma mensagem, um sorriso, um abraço. Eu sou daquela época que na casa espírita era proibido abraçar. Vocês são todos jovens, é claro, acho que vocês não sabem disso, né? Você passou, né, Kátia?
Então você não é tão nova como eles pensam. Então a gente vai trazendo e vai dando atribuições à secretária. A secretária, todos, tanto a secretária quanto o monitor, todos eles, inclusive o coordenador do ensino, deve participar das reuniões doutrinário-pedagógicas que são organizadas pela direção da casa. Conforme eu já falei, é super importante ter uma biblioteca. Aqui nós temos uma biblioteca geral, mas a UNSE não tem atividade desse centro espírita, por isso a gente não tem um curso de espiritismo aqui, não tem um curso de educação infantil, porque isso as casas espíritas fazem, e fazem muito bem. Então nós preparamos aqueles que vão trabalhar, são os trabalhadores, dirigentes, coordenadores, né? Os facilitadores, os educadores.